Shalom, shalom a todos. Nós estamos hoje iniciando mais uma das nossas aulas de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Nós, até então, temos estudado e temos visto como as Shiva Mitzvot, elas fazem parte da humanidade. Vimos a origem de Shiva Mitzvot, vimos como as nações abandonaram as Shiva Mitzvot, das 7 leis de Noah, dos filhos de Noah, a sagrada tradição. E após tudo isso, agora nós vamos iniciar um novo estudo, uma nova fase, que será compreender as Shiva Mitzvot Bnei Noach, compreender cada uma delas da melhor maneira possível. Okay? Mas sempre existe uma pré-introdução para que possamos compreender bem tudo que nós falaremos nas próximas aulas. Nós terminamos agora 1/4 do curso, temos ainda mais 3 meses pela frente, exclusivos ainda sobre o curso de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Como preparativo para que possamos entender as Shiva Mitzvot Bnei Noach, porque até agora nós entendemos que sim, existe uma tradição que remete a Adam Rishon, a Adão, e também uma tradição mais forte ainda que remete a Noach. Então, se existe essa tradição e essa compreensão de leis universais, leis humanas, que remetem a um Deus, nós então, antes de começarmos a aprender as regras desse Deus, dessa divindade, desse ser absoluto, como não blasfemar o seu nome, respeitar o seu nome, etc., nós precisamos então conhecer um pouco esse Deus. Então, o princípio elementar da fé judaica, do judaísmo, da sagrada tradição, é que existe um ser primeiro, um ser supremo, e a partir dele, todas as coisas, tudo que foi criado na criação, veio a existir. Então, se nós pudéssemos em um momento parar e pensar que tudo que existe, desde os céus, as estrelas, o universo, as pessoas, as almas, os espíritos, os anjos, se tudo em absoluto deixasse de existir, esse ser primeiro, esse ser criador, a Kadosh Baruch Hu, em nada, em absolutamente nada, anularia a realidade do seu ser. E nada anularia a existência desse ser primeiro, de Hashem e a Kadosh Baruch Hu. Nada anularia ele, a sua existência, porque ele é a realidade, ele é o ser, ele é a própria existência. Ou seja, nós entendemos então que Hashem, ele é absoluto por si só. Absoluto por si só quer dizer ele não depende de nada nem de ninguém. E por isso nós entendemos então uma passagem do profeta Irmiyahu que diz: Hashem, o nosso Deus, é verdade. Hashem Eloheinu Emet. Adonai Elohim Emet. Então, o que quer dizer que ele é a verdade? Quer dizer que ele em absoluto, ele é absoluto e ele, nada mais do que ele, existe. Não existe nada além dele. Ou seja, nós existimos por ele, em sua existência, em sua unicidade. Então, esse ser, criador de todas as coisas, nós, por conveniência, por convenção, chamamos ele de Deus, de Criador, de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Isso é uma convenção, porque, na verdade, ele não tem um nome ou algo que o defina, porque ele, por si só, é indescritível. Queria abrir um parênteses, dizer que essa aula ela é muito complexa. A qualquer momento que alguém tenha uma dúvida, pode interromper e pode fazer uma pergunta, e podem fazer perguntas, tá ok? Eu vou indo bem vagarosamente para que todos possam compreender de uma maneira eficaz. Ou seja, esse ser Hashem, que nós chamamos de Hashem, de Criador, de Deus, ele é indescritível.
Não tem nome que possa defini-lo, não tem qualidade que possa descrevê-lo. Ele é o princípio de todas as causas, o princípio de todas as coisas. Dele provém o que nós conhecemos como vastidão do universo. E Hashem também é o que move a existência. Quem gosta de um pouco de estudo, quem é mais um pouco aprofundado em estudo, sabe que o movimento e o espaço é a mesma coisa. Na verdade, o tempo e o espaço é a mesma coisa. E para que haja espaço, há que se haver movimento. Então, em física quântica, quem é mais estudado, nós temos um professor conosco, não sei se ele está aqui conosco na aula, mas ele é um professor de física quântica. É claro isso, que para que haja tempo, é necessário que haja espaço. Para que haja tempo e espaço, é necessário que haja movimento, que haja distância. Então, Hashem, ele, o Deus, o Criador, ele é o mantenedor e o suscitador de todas essas coisas. Pedir para que todos sempre mantenham os microfones desligados, à exceção de que venham a fazer perguntas, tá ok? Então, Hashem, quando ele cria a existência, ele cria a criação, tudo foi organizado para que nós tomássemos consciência disso. Por que tomarmos consciência disso? Para que nós pudéssemos reconhecer a essência, no máximo possível, a essência desse ser. Então, em sua plenitude, em seu estágio absoluto de Hashem, como infinito, é impossível para o ser humano compreender que haja outro ser infinito como ele, ou outro ser infinito a partir dele, ou outro ser infinito que compartilhe com ele a infinidade. Por quê? Para o judaísmo, como Hashem ele é eterno, primeira coisa, ele é absoluto, ele é como um complexo, um em plenitude, nós vamos estudar isso hoje. Como todas as suas qualidades são elevadas ao infinito, então é impossível que haja outro ser infinito. Então, compreendemos que Hashem, Hakadosh Baruch Hu, ele é um. Em todas as suas circunstâncias, ele é um, e não dois, e não três, e não quatro, e não cinco, e não seja quantos forem os números de divindades que alguém possa supor que possa vir a existir. Ele também não pode ser uma unidade composta. Hashem não pode ser uma unidade composta. Porque, caso ele seja uma unidade composta, ele teria que ter um limite. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em compreender a essência de Hashem. Seja quem for, seja o maior de todos os rabinos de Israel, o maior de todas as pessoas, quanto a mais simples de todas as pessoas, existe uma barreira que é intransponível para quem quer que seja. Essa barreira se chama referência. Referência em quê? Nós, seres humanos, somente temos contato com coisas criadas, coisas compostas de mais coisas. Então, quando nós falamos, não existem coisas que não são compostas. Por exemplo, eu não sou composto. Eu sou uma pessoa. Ok? Mas eu posso ser fracionado.
Se uma pessoa pega uma espada e corta no meio, agora sou 2 eus. Por mais que não mantenha vivo, sou 2 eus. Seja o que for da existência, o ser humano não tem contato com absolutamente nada que seja absoluto como Hashem. Não existe. Porque só existe ele. E como ele está alheio, está distante da nossa percepção. A Sabrina está perguntando se com mais alguém está falhando, e eu gostaria de saber se está falhando com outras pessoas também. Ou se está bem. Não, aqui tá ótimo. Comigo também, tá tudo certo, Rafa. Sabrina, eu acho que se você conectar numa Wi-Fi ou alguma coisa, melhora para você. Tá ok? Tudo ok aqui também, Rafa. Muito obrigado. Então, tá tudo certo. Então, isso é um problema para o ser humano. Como nós só conseguimos derivar pensamentos, então a nossa derivação, a nossa forma de conhecer, conseguir conhecimento é a partir de derivação, comparações. Então, como não conhecemos nada semelhante a Hashem, nos é muito complexo, muito distante a compreensão desse ser. Isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Porque se houvesse algo que pudéssemos comparar com Hashem, ou que se assemelhasse à sua existência, ele não seria absoluto, não seria constante e não seria pleno em sua essência. Ou seja, se Hashem tivesse um parceiro, ou se Hashem tivesse um semelhante, ou muitos semelhantes, ou 500 semelhantes, ou divindades que compartilhassem com ele o status de divindade, haveriam paralelos. Havendo paralelos, portanto, anularia o seu status de absoluto. Assim sendo, como Hashem, a Kadosh Baruch Hu, em nada se assemelha à criação, e como nós vimos já no princípio do nosso shiur, em nada a existência da criação interfere em seu ser, nós devemos entender também que nada, absolutamente nada, interfere na sua existência, ou no mantenimento da sua existência, ou no comportamento da sua existência. Porque ele não é feito de ser, ele não é composto por nada. Essa compreensão de unicidade do Criador é o princípio fundamental do monoteísmo de Avraham Avinu. Disso, Chachamim, inúmeros sábios, compuseram inúmeros livros para que nós pudéssemos compreender um pouquinho disso. Os principais livros que eu poderia citar para vocês seriam o Moreh Nevuchim, do Rambam, o Guia dos Perplexos, do Rabbi Moshe ben Maimon, ou até mesmo o Princípio do Sefer Ahavá, do Mishneh Torah, e outros livros que citam e que trabalham e tratam exclusivamente dessa compreensão sobre o Criador. Então, se uma pessoa viesse a supor que existem paralelos de divindade, ou seja, seres absolutos que compactuam, que possuem o mesmo poder criativo de Hashem. Um anularia o outro. Um não teria condições de ser eterno como o outro. E quando nós dizemos eterno, nós dizemos pleno em tudo. Por exemplo, nós vemos que Hashem está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele existe um princípio chamado onipresença. No Talmud não existe muito bem
essa palavra onipresença, mas nós tratamos Hashem com um nome específico quando queremos dizer sobre a sua onipresença. Eu vou escrever para que todos entendam isso. Esse é o nome de Hashem quando nós queremos falar sobre a sua onipresença. Makom. Então, quando nós dissemos que a Makom te abençoe ou Makom vai te ajudar, quer dizer o Deus onipresente que está aqui, está aí, vai estar com você e vai te abençoar. Então, no Talmud, nós tratamos esse tema de Hashem ser onipresente como Makom. Makom é literalmente lugar, porque Hashem é o lugar da criação e ele permeia todos os lugares da criação. Então, se pudéssemos em algum momento surgir a dúvida ou permear no pensamento de alguém que exista um paralelo de divindade, um paralelo ou paralelos de divindades, anular-se-ia então a tese de que ele é onipresente, porque não há como a presença de dois seres absolutos ocuparem o mesmo espaço ou a mesma concepção espacial ao mesmo tempo. Isso é um princípio básico. Então, quando uma pessoa não tem esses conceitos que são dificílimos de compreensão, de difícil compreensão, muito claros em sua mente, muito claros, ele pode facilmente achar que Deus pode ter um parceiro, Deus pode ter um amigo, Deus pode ter um auxiliador, e confundir frases ou palavras dos nossos profetas e cometer um erro grotesco de interpretação. Assim sendo, nós não podemos nos basear na criatividade justificativa das pessoas. Muito bem, Adriano. Essa é uma pergunta excelente. Excelente. Quando diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, dá a entender que Hashem, bendito seja, está falando com alguém. Muito boa. Hashem, Bereshit bara Elohim, o princípio base da criação é um termo chamado Elohim. Elohim, nós entendemos não como sendo um Deus, como é traduzido, não é Deus, muito melhor traduzido como juiz, um supremo juiz. Quando Hashem diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele poderia estar, é lógico que ele está usando um termo que se chama plural majestático, tá ok? Mas eu nem vou me apegar a isso, mas ele está agindo como um juiz justo. Um juiz justo consulta outros juízes. Nesse então da criação, os nossos sábios entendem que já existiam os melachim, os anjos. Então, como está usando o atributo de Elohim, não o atributo de Hashem, o nome Yud Rei Vav Rei, está usando o termo Elohim, entende-se que ele está sendo como um juiz justo. Então, ele consulta também os anjos que já estavam criados, não uma consulta, né, mas ele dá esse entender de que criar-se-ia homens e seres conforme eles quem? Os anjos, que são conscientes de si próprios. E essa é a grande diferença do ser humano para os animais. Por que não consultou os anjos? Vamos criar os animais? Não, consultou os anjos sobre a criação do homem. E o homem em nada é semelhante a Hashem, exceto a sua autoconsciência. Compreenderam isso? Hashem, o homem é igual a Hashem. Se eu falar, haja luz, não existe luz. Então eu não sou semelhante a Hashem no quesito poder. Eu sou semelhante a Hashem e semelhante aos anjos criados no quesito consciência da minha existência. Sou consciente de que eu existo. Ok? Então, nós vemos em diversas partes dos profetas, dos Neviim, trechos que elucidam por A mais B que Hashem é uno, absoluto.
por exemplo, um trecho de Yeshayahu 40, 25. Yeshayahu é Isaías. E também foi declarado: e a quem me comparareis e a quem me tornareis igual? Ou seja, Hashem, por A mais B, diz: não há igual a mim. Não há semelhante a mim, nem que se possa comparar. Ok? Então, podem existir dúvidas, podem surgir dúvidas quando nós também lemos a literatura, Tanar, quando lemos a Torá, quando lemos até mesmo o Talmud. Dúvidas de pessoas que dizem: mas tem escrito isso sobre os seus pés, escrito com o dedo de Deus, ou a mão de Deus, ou os olhos de Hashem, os ouvidos de Hashem. Então, esses termos permeiam toda a nossa escritura, toda a Tanakh, toda a Torá, todo o Talmud. Esses trechos são citados porque a Torá fala na linguagem humana. A Torá, ela não trata de assuntos com termos que os homens não poderiam perceber. Então, quando fala, por exemplo, e com mão forte, com o braço estendido, Hashem nos tirou do Egito. Com mão forte, Hashem colocou a mão dele lá e fez como que ele usou a mão. Então, quer dizer, da mesma forma com que uma pessoa que tenha muita força alcança a sua intenção, Hashem também, com sua força, alcançou a sua intenção. Com o braço estendido, quer dizer, com misericórdia. Então, nós devemos sempre entender trechos como esses, como sendo trechos na linguagem do ser humano. E não que, de fato, Hashem tem um braço, Hashem tem a perna, Hashem tem um nariz, ou boca, ou assim por diante. Isso é um preceito talmúdico de que Hashem, de que a Torá se expressa na língua dos homens. Então, nós também temos outras referências de que é lógico que trechos como esses são alegóricos. Então, nós vemos, por exemplo, no livro de Devarim, 32:41, Devarim é Deuteronômio, que afiarei o fio da minha espada e a minha mão segurará o juízo para entregar a minha vingança aos meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Ou seja, por acaso Hashem tem uma espada também? Por acaso ele tem uma bainha? Quem foi o ferreiro da espada dele? De onde ele tirou esse ferro? Então é evidente que isso é um termo alegórico. Da mesma forma que esse é um termo alegórico, todos os trechos que dizem respeito a Hashem são alegóricos, ou seja, parábolas. Então, nós temos também agora um outro problema. Nesse momento, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amém. Amém. Nós temos, então, um pequeno problema agora, de acordo com a Torá. Se nós entendemos dessa maneira de que Hashem não tem braço, não tem perna, não tem ouvido, não tem nada, como pode ser, então, que Moshe Rabbeinu, o pai de todos os profetas, vem e fala: Hashem, mostra-me tua glória? Como pode ser uma coisa dessas? Moshe, então, como nós vemos que a Torá ela não fala claramente, ela fala por enigmas, fala por parábolas, fala por segredos. Então, o que Moshe queria saber, então, quando pediu para Hashem mostrar a sua glória? Moshe queria entender a verdade da existência de Hashem. A existência absoluta de Hashem é imperceptível. Mas Moshe queria compreender essa verdade. Queria compreender, de certa forma, o que é Hashem. Queria compreender de tal forma de que ele visse de longe. E Hashem diz: o ser humano não pode ver a minha face, somente as minhas costas. Ou seja, não quer dizer de fato que Hashem também tem costa, mas sim, como nós falamos em português, de tabela. O ser humano somente pode perceber Hashem de tabela.
pelo reflexo da sua ação na existência. O Paulo fez uma pergunta de que sobre a resposta que eu dei para o Adriano agora há pouco, sobre façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, se pode ser que Hashem estava se dirigindo à Terra. Não, Paulo, porque são os Melachim, porque a Terra não é consciente de si própria. Ela tem uma consciência, de acordo com os sábios, mas não no mesmo nível de existência, de consciência de seres mais elevados. Ok? Então, nós estávamos falando de Moshe e do momento com o qual ele pede para Hashem revelar a sua glória. Então, os nossos sábios no Talmud, eles nos elucidam que esse momento com o qual Hashem mostra as suas costas, na verdade, ele mostra a Moshe Bereshit, o ato da criação. Então, essa é a glória de Hashem. E é por meio da criação das coisas que nós percebemos no mundo, na existência, que nós podemos, de tabela, perceber a essência divina, perceber o manifestar da essência divina no mantenimento da criação. Então, nós entendemos que Hashem e sua existência é alheia, é separada da existência com a qual nós percebemos, nós temos contato. E aqui tem todo um parágrafo que eu grifei aqui na nossa apostila que eu queria ler incompleto, porque ele é muito bom. Então, se diz sobre como entendermos Hashem e ao que podemos compará-lo. Então, assim está escrito. Nele, em Hashem, não há fixação Nele, em Hashem, não há fixação, não há separação, não há lugar, nem medida. Não há subir nem descer. Para Hashem, não há direita nem esquerda, nem frente nem costas, nem começo nem fim, nem vida como a vida biológica, nem morte, nem intelecto como intelecto humano, nem raciocínio como raciocínio humano. Para Hashem, não há, em comparação a Hashem, não há sabedoria como a sabedoria de um humano, como por acúmulo de conhecimento. Não há aprendizado e nem há conclusão, como as conclusões humanas. Para Hashem, nem há sono, nem despertar, nem alegria, nem tristeza, nem silêncio, nem fala, nem nenhum atributo humano, sejam corpóreos, psíquicos ou emocionais. Nada pode ser literalmente atribuído a Hashem. Ou seja, se nós tentarmos aplicar um conceito literalmente a Hashem, esse conceito não é válido. Por exemplo, se eu quiser aplicar a Hashem o conceito de bondade, se eu quiser dizer Hashem é bom, literalmente bom. Para uma coisa ser boa, há obrigatoriamente a possibilidade de existir um mal ou a atitude má. Se existe a possibilidade do inverso, esse conceito em absoluto e literalmente não pode ser aplicado a Hashem. Assim, nós entendemos que Hashem tem uma existência absoluta e única, inigualável, incomparável e praticamente inconcebível. Esse é o Deus de Israel. Por favor, Paula, pode fazer a pergunta.
Quer fazer a pergunta, Paula? A Paula disse que ficou um pouco confusa. Tá ok. Sobre a parte de um atributo não pode ser literalmente aplicado a Hashem. A Paula ficou um pouco confusa sobre isso. Vamos reexplicar de uma outra maneira. Quando dizemos Hashem é bom, não dizemos isso literalmente. Por quê? Porque a bondade é um atributo humano e não é um atributo pleno. Na verdade, quando nós dissemos Hashem é bom, quer dizer que ele causou algo de bom. E não que ele, em sua essência, seja bom. Compreende isso? Então, quando nós dizemos Hashem é amor, não quer dizer que a sua essência seja composta de amor, mas que ele, em seu manifestar com o ser humano, nós entendemos como amor. Compreendeu agora? Por isso nós dizemos que, literalmente, nada pode ser atribuído a Hashem. Nada. Não podemos, por exemplo, atribuir a Hashem o conceito de amor. Porque não é composto de amor. Hashem não tem composição. Ele é uno e ele é incomposto. E não existe essência. A essência da sua existência é incomparável. Então, se existe uma referência no mundo humano, com certeza isso não compõe Hashem. Compreenderam? Então, agora nós também temos que prestar muita atenção em um outro ponto da Torá, ou da Tanar, ou outros pontos. Por exemplo, quando diz, e Hashem se lembrou, ou Hashem se zangou, ou Hashem se recordou, ou Hashem ficou feliz, ou ficou triste, ficou zangado, ou ficou contente. Esses atributos, por si só, não dizem respeito ao que se passa na essência do Criador. Não dizem respeito. Esses atributos são somente para que nós possamos entender as atitudes que sucederão a seguir. Porque no profeta Malachi está escrito, eu, Hashem, não mudo. É claro, ele não muda. Exatamente, Valca. Tudo que usamos para traduzir a essência do Criador é uma referência de acordo com o que temos contato. Então, quando o profeta Malachi ele diz, eu, Hashem, não mudo, isso é literal. Ele não muda. Não muda. Então, ele fica velho? Não. Ele nasce? Não. Ele morre? Não. Ele fica feliz? Não. Ele fica triste? Também não. Ah, mas ele fica zangado porque eu bati meu carro, com certeza foi porque eu comi pururuca semana passada. Ele ficou zangado. Para você, pode parecer que ele ficou zangado. Mas, na verdade, não mudou. A sua essência não se altera. Como nós vimos ali, no início do nosso shiur, a essência de Hashem não se alteraria nem se toda a existência deixasse de existir, ele não se alteraria. Então, imagine você, se você acha que se alteraria, se você guardou ou não o Shabat, se você comeu ou não kasher, se você guardou, eu estou falando leis do judaísmo, mas de Shiva Mitzvot, se você fez ou não fez Avodah Zarah, se você fez ou não fez, roubou ou não roubou, a essência do Criador não se altera pelas atitudes humanas. Não se altera, é inalterável. Ok? Então, essas elaborações com a qual os profetas escreveram, Moshe escreveu e os nossos sábios escrevem, são simplesmente para que dê a entender ao ser humano o comportamento a seguir de Hashem. Entendido isso, como Hashem é sublime, como Hashem é abstrato, como Hashem é elevado, como Hashem é alheio à nossa compreensão, encontramos agora
Outro problema. Seríssimo. Como então amar esse ser? Como amar o Criador de todas as coisas se é praticamente impossível conhecê-lo? Já é difícil nós amarmos uma pessoa que a gente conhece, amar nossa esposa, amar nossos filhos, amar nosso amigo, amar o nosso patrão. Já é difícil. É difícil amar os pais, é difícil amar o primo. Imaginem vocês uma pessoa que diz, eu amo Hashem. Quando uma pessoa vem falar para mim, eu amo Hashem, eu fico pensando, eu não entendi. Porque é difícil, é muito difícil chegar a uma plenitude dessa concepção. No entanto, está escrito, e amarás o eterno teu Deus, Yahavta et Hashem Elokecha. Como então podemos chegar a amar o Criador? Essa é uma pergunta muito boa. Só e unicamente podemos chegar a amar o Criador por meio do estudo. Estudando sua criação, estudando suas mitzvot, estudando a Torá, estudando sua sabedoria, a sabedoria dos nossos sábios. E aí poderemos ter um pouquinho da imensidão do amor com que esse ser tratou a existência. Poderemos ter um pouquinho da compreensão do zelo com o qual ele nos ama. Então, como poderíamos nós deixar de amar esse ser? Tem uma pergunta que eu ouvi uma vez, uma pessoa fazendo, e é muito boa, que diz, o que existe mais no mundo? Maldade ou bondade? Só não pode responder quem é do Espírito Santo nessa semana, porque a coisa está feia, mas existe mais maldade ou bondade no mundo, na existência? Ok, mas bondade. Essa resposta parece maldade. Na verdade, não, Marcelo. No absoluto, existe mais bondade ou mais maldade? Então, vamos pensar. Olhem só vocês, vamos pensar no macro. Macro é a imensidão da existência. Vamos pensar na imensidão da existência. Quem já viu, sabe aqueles videozinhos que tem, começa daqui da Terra, e a câmera vai saindo, aí mostra a Lua, vai saindo, mostra o Sol, vai saindo, mostra a Via Láctea, vai saindo, e vai indo para muito, muito, muito longe. Quem já viu esse vídeo me diz agora, Hashem, no mantenimento da existência de tudo que existe, ele, por sua força, mantém todas as estrelas existindo no mesmo momento, todos os sóis de todas as estrelas existindo no mesmo momento, em todos os instantes, todos os segundos. Ele, por sua essência, mantém cada átomo ligado a si próprio dentro de sua essência a todo instante. Se nós analisarmos nesse nível, a gente perdeu, não perdeu o emprego, a gente bateu, não bateu o carro, a gente vê como está a situação aí no Espírito Santo. Apesar de tudo isso, Hashem ainda é bom, porque ele mantém a existência. Por mais que aconteçam coisas ruins, em determinados pontos, a plenitude do seu ser é causar o bem. Então, quando uma pessoa tem o desejo de conhecer o seu grande nome, nós vimos essa pergunta muito recorrente nas parashiot que passaram, na parashá de Shemot. Qual é o nome de Hashem? Como que nós conhecemos o nome de Hashem? Como que lê as 4 letras? Mais importante do que ler as 4 letras é conhecer a quem se referem aquelas 4 letras.
Ou seja, só poderemos, com sucesso, chegar a amar esse Criador, a esse ser que criou todas as coisas, a essa divindade, por meio do estudo do que ele criou, por meio do estudo do que ele fez vir a ser. E aí, quanto mais uma pessoa estuda, mais ela compreende a insignificância de tudo que possa ocorrer de mal com ela. Exatamente. Tudo é para o bem, porque Hashem é bom. A essência, exatamente, Josiane. Ele causa uma bondade sem comparações, e essa bondade em absoluto anula qualquer tipo de mal. Então, exemplo de que nos 6 dias da criação, o Eterno viu que era bom. Exatamente. Tem um outro pensamento de que todas as coisas que Hashem foi criando, ele foi dizendo, e Hashem viu que era bom. E Hashem viu que era bom. E Hashem viu que era bom. Em todos os dias da criação, ele viu que era bom. Ou seja, ele não teve nenhuma intenção na criação de causar o mal. Pois não? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu estava lendo aqui. Tem uma parte aqui que diz o seguinte. Diz assim, ó. Vaiomer Elohim Tad Shehaaretz Deixe Eser Braslia Zera Alperias. Enfim, diz assim, Deus disse para a terra, olha, terra, faça a vegetação, faça árvores que deem frutos e tal. Né? Olhando para essa perspectiva, poderia dizer que, apesar daquilo ter acontecido por intermédio do comando de Deus, na verdade não foi Deus que criou, foi a árvore ou a terra? A gente já vai chegar nesse ponto aí. Toda a criação, tudo que a criação causa, tudo que o ser humano causa, é, na verdade, uma transformação do que já existe. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas quando Hashem pede para a árvore, para falar assim, e Hashem diz, tem um problema ali, tem um problema gramatical nesse texto, na verdade, Hanania, porque eu não queria muito entrar nesse problema gramatical que Hashem fala e produz a terra etspri, ou seja, uma árvore fruto. E aí a terra produziu uma árvore que tinha frutos, a árvore que dava frutos. Então, por ter um problema gramatical, isso na verdade tem sérias, tem largas explicações sobre esse texto, para te falar a verdade, dizendo que por isso que a terra foi amaldiçoada no 6º dia, que fala aí a terra produzirá abrolhos e tudo, por conta dessa desobediência da terra no princípio, que foi quando a Hashem fala e produz a terra etspri, a terra produziu, etspri é uma árvore e fruto, a terra produziu árvores que dão frutos. Então essa foi a primeira desobediência, a primeira coisa que saiu do prumo na criação. A gente não vai adentrar muito sobre isso, é um bom texto esse. Então, nós temos hoje a fonte do conhecimento do Criador. A fonte na qual nós podemos perceber ou perscrutar qualquer informação sobre Hashem Itbarach é a Torá. Então, a Torá é o nosso mote, é o nosso objetivo de estudo. E quando nós dizemos Torá, não falamos somente Torá. 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Não falamos somente esses 5 livros, porém falamos toda a Torá, que é Tanakh, que é Talmud, que é lei oral, que é a literatura dos sábios. Isso tudo é o que nos leva a conceber um pouquinho desse ser absoluto. Então, as pessoas que se ocupam em estudo, em se dedicam muito, essas são as pessoas que poderão, de alguma maneira, alcançar um pequeno conhecimento sobre o Criador.
Então, porque nós entendemos que o estudo dessas palavras ela é importante? Por que o estudo de cada palavra da Torá, de cada letra da Torá, é importante? Primeiro que nós já vimos, e não temos mais dúvidas sobre isso, de que a manifestação de Hashem no Sinai foi verdadeira. Isso é um ponto indubitável e que não devemos ter dúvidas sobre isso. E uma pessoa que tenha dúvidas sobre isso, boa viagem. Segunda coisa que não há como ter dúvida, que é um ponto de fé do judaísmo, é que toda a Torá é verdade. O que nós vimos ali atrás que é verdade, qual que é a única coisa que nós podemos dizer? Isso é verdade. Hashem é verdade. Se Hashem é verdade, a Torá é verdade. Então, pelo estudo da Torá, podemos nos aproximar a Hashem. E outra coisa a mais. Quando o ser humano fala, ele tem que emanar algo que não pertence a si próprio. Quando nós concebemos a questão e Hashem disse, quer dizer, ele emanou de si próprio. Ele se mostrou a partir de suas palavras. Tem alguém com o microfone aberto aí? Obrigado. Ou seja, quando Hashem dá seus 10 ditos sobre a criação foi criada por 10 pronunciamentos também, quer dizer que ele emanou de si próprio. Ele deu parte de si, lógico, já sabemos que ele não, que isso é uma alegoria que eu estou falando, que não tem como tirar partes de si, né? Mas ele deu parte do conhecer de si a partir da Torá, a partir das mitzvot. Ou seja, a compreensão sobre o Criador foi peneirada de maneira com que o que passou é o que nós podemos atingir de máximo. Então, nós entendemos que Hashem, ele mantém o universo, criou o universo, criou criaturas e criaturas conscientes de si, se revelou por meio de suas palavras para essas criaturas, que somos nós, seres humanos. E a única forma de se aproximar desse ser criador de todas as coisas é estudando as suas palavras, nos aproximando, nos apegando dia após dia aos seus mitzvot. Então nós entendemos que Hashem, ele é o sustentáculo do universo. E ele sustenta o universo a partir da expressão constante de sua vontade. Nós, hoje, temos, então, a concepção de que Hashem é absoluto. Hashem cria, criou e mantém, e manteve, e manterá a existência eternamente. Apesar de que, além de si, nada existe, e não existe o conceito de nada, para falar a verdade, porque se Hashem preenche tudo, o nada não existe, porque o nada seria o próprio Criador, ocupado pelo próprio Criador. Então, nós, Macom, exatamente. Então, nós devemos então compreender muito bem de que Hashem é a verdade absoluta da existência. Nós, no nosso nível de existência, no nosso cotidiano,
nós temos a observância, a impressão de que todas as coisas existem. Nós temos a impressão de que, por exemplo, a mesa que está na sua frente, ela existe por si só, de que a casa existe, de que uma árvore existe, de que as coisas existem por si só. Nós pensamos assim porque não podemos ver o agir de Hashem ou a força mantenedora da existência proveniente de Hashem. Não podemos ver. Se nós pudéssemos, por um instante que seja, ver a essência do Criador que mantém todas as coisas criadas, então, nesse nível de visão, nesse nível de concepção, nesse nível de entendimento, não poderíamos ver nada físico. Porque não existe separação entre o mantenimento de Hashem da criação e a própria criação. Não existe separação entre a essência de Hashem e o que ele criou. Aqui se assemelha a isso. Quem gosta de assistir filme e assistia muito filme há uns 10 anos atrás, se lembra do Matrix. O Matrix foi um filme muito bom e nele tinha algumas cenas de que o personagem principal, que é o Neo, eu esqueci o nome desse, Keanu Reeves, esse artista, ele via as paredes eram letrinhas, ele via tudo e tudo era uma emanação de uma força, e aí quando ele via a força, ele não via a criação. Quando ele via a criação, ele não via as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de igual maneira, seria para nós se pudéssemos abrir a nossa visão para o mantenimento de Hashem da existência. Não veríamos mais a existência, pelo contrário, veríamos somente Hashem. O mal. Demóstenes, o mal. Sobre a criação do mal, faria parte dessa essência? Existe um problema gigante. Porque você entendeu agora que nós não podemos ver o emanar da essência e da vontade divina para as coisas criadas. Não podemos ver. Não podemos. Então, veja só você. E no livro do profeta Ishayahu está escrito: e Hashem cria a luz, Hashem Yotzeror Vorechosher, você chama Voretakor. Yotzeror forma a luz, o Vorechosher suscita as trevas, você Shalom faz a paz, o Voretakor, ele cria todas as coisas, que seria o mal. Hashem criou todas as coisas, o mal. O mal é relativo à nossa percepção. 45:7. Perfeito, obrigado. Ishayahu 45:7. Então, o mal é relativo à nossa percepção. Porque nós vimos que Hashem, na criação do mundo, ele falou, e Hashem criou tudo e tudo era bom. Então, por exemplo, eu bati o carro. Isso é bom ou isso é mal? Estamos falando de um mal de coisa ruim, não de maligno. Depende, exatamente, depende. Depende, por exemplo, se você não batesse o carro aqui, você ia capotar e morrer daqui 2 quilômetros. Então, isso foi um ato bom. O problema é que você não viu o emanar divino na criação. Poxa vida, eu fui assaltado aqui. Bom, você foi assaltado para pagar uma transgressão que você fez aqui sem querer, e Hashem falou, não, o din de Hashem foi ele precisa perder alguma coisa, então foi um assalto. Então, para nós, isso é mal.
de acordo com a existência da criação, isso pode não ser mal. E aí a gente vem falar de mal com L agora, maligno. Hashem, no princípio da existência da criação, ele criou uma coisa que era o conhecimento do bem e do mal. E depois que o ser humano conheceu o bem e o mal, o ser humano passou a ser possuidor do mal. O mal está em nós e foi criado por nós. E já o certo e errado foi criado por Hashem. Hashem, quando ele fala, olha, eu vou te dar uma regra. Isso é certo, isso é errado. É certo não comer o fruto, é errado comer o fruto. Hashem deu o conhecimento do certo e errado. Havá disse, bom, é bom para mim comer o fruto, porque eu vou ficar igual a Hashem, igual a Deus. Então é bom para mim. Indiferente se seja mal para Deus ou que seja mal para Adão. Eu quero me dar bem. E assim, nós vemos em toda a história, por exemplo, Caim. Caim, ele tinha uma oferta que não era aceita e Revela tinha uma oferta que era aceita. Ele pensou, bom, só temos nós dois. Se eu matar o outro, só tem eu. Então vai ser bom para mim, porque a Hashem vai ter que aceitar a minha oferta, porque vai ser a única que tem. Então é bom para mim, indiferente se era certo ou errado. Então o bom e o mal pertencem ao ser humano, não a Hashem. Compreende isso? Hashem nos deu os conceitos de certo e errado. Aonde nós aprendemos o certo e errado? Na Torá. Ok? Assim, então, nós compreendemos que o objetivo do ser humano é reconhecer o Criador e servi-lo e buscá-lo e aproximar-se dele por meio do cumprimento de suas palavras. Assim sendo, uma pessoa, um ser humano, só chega a ser esse ser humano, como nós falamos, conhecimento, com consciência de sua existência, servindo o Criador. Se ele não serve o Criador, ele não é consciente de si, ele não cumpre as mitzvot de Hashem, ou seja, ele não ocupa, ele não tem o mesmo status de semelhança com o Criador. Enfim, esse é o nosso shiur de hoje. Não, poderia ir, né? Só que o nosso shiur de hoje eu chego até aqui, porque o próximo vem para o próximo shiur. Foi muito boa a aula, a gente bateu 1 hora exata. Queria saber de perguntas sobre essa aula. Essa aula ela é 99% Rambam, de Moshe ben Maimonides, ele ele discorre muito sobre isso, tá? Passa muito rápido, né? Foi 1 hora, assim. Perguntas? Tem alguém que tem alguma pergunta sobre esse tema? Que ficou algum parêntese sem entender, alguma coisa aberta? Josiane, foi 1 hora. É bom, né? Quando a gente começa a aprender assim. Foi excelente. Perguntas? Para concluir, eu deixaria o seguinte: nós precisamos conceber o Criador, não tem se apegar no que necessariamente é necessário. Tem gente que se apega em coisas que são distantes, que são desnecessárias. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, eu acho que a pessoa ela se aproxima do Criador pelo serviço divino. Por ajudar, por auxiliar uma pessoa, por fazer uma brachá, por cumprir uma mitzvah, por fazer uma tefilá, por isso. Na minha forma de concepção, dessa maneira se chega a compreender o Criador. Sem o serviço divino, não se compreende o Criador. Não se compreende. Para mim, é impossível uma pessoa que não faça brachá sobre os alimentos, uma pessoa que não guarde o Shabat, uma pessoa que não coma kasher. Essa pessoa
não consegue compreender a criação. Não se aproxima, não chega nem, não, você não se aproxima, Yitzhak. Por quê? Para mim, existe um clique dentro da nossa cabeça, um clique, que eu posso dar o mesmo texto, a mesma Torá, para duas pessoas. Para essas duas pessoas, uma cumpre, a outra não cumpre. A que cumpre, por mais que elas tenham o mesmo nível intelectual, mesma base de estudo, mesmo tudo, uma cumpre e uma não cumpre. A única diferença do nível de interpretação é esse. A que cumpre vai entender o trecho. O que não cumpre vai achar que entendeu, vai falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso é o clique da cabeça. Hashem desenvolveu de tal maneira a Torá, com tal sabedoria, que ela só se abre, ela só floresce num coração que cumpre a Torá, num coração que se dedica em mitzvot. Isso é indubitável. Isso é uma concepção minha, um pensamento meu. Exatamente, é um desbloqueio. Então, Demóstenes, o Demóstenes fez uma pergunta que é a seguinte. Se eu acho correto o conceito de que temos a essência do Criador dentro de nós, no sentido de que podemos criar o bem e o mal. Tem que ter muito cuidado quando se diz temos algo de Hashem. Eu tenho uma pergunta mais ou menos sentido. Pode perguntar. Eu estava vendo um shiur do Rav Gorarie e um desses shiurim ele falou que o ser humano ele tem Helek Eloká Mima'al, seria tipo, sei lá, acho que uma parte do Deus acima, né? E aí, se Deus é indivisível, como é que eu sou Helek Eloká Mima'al? Então vamos lá. Esse trecho é um trecho usado pelo Bala Tania, o livro do Tânia, para justificar o injustificável de que os judeus têm uma alma divina. Eu não compactuo com essa ideia, lógico que não, porque primeiro que Jó não era judeu, ele era cananita. Então, se o cananita está falando, eu vou perder minha parte com Deus acima, o Helek Elokai Mima'al, a parte do Deus acima, ou seja, os cananitas têm uma alma divina, não os judeus. Entenderam? Então, parte desse princípio. Se Jó não era judeu, como pode você se embasar numa alegação dele, numa afirmação dele, de que existe uma alma divina? Não existe fragmentação da essência divina para que ela possa possuir o Criador. Hashem, a partir de... Por exemplo, o homem tem alma? Sim. Então, se nós vimos no início do nosso shiur que nada que nós possamos ter, possuir ou imaginar faz parte do Criador, Hashem tem alma para que ele possa nos dar um pedaço dela? Evidente que não. Então, mesmo termos textos como esse, e esse é um problema muito sério, porque existem cabalistas seríssimos, e eles falam a mesma frase. A grande diferença é que eles entendem o que estão falando e sabem e têm plena consciência de que para quem eles falam, entende o que eles estão falando. Porém, existe uma cabalá irresponsável. E isso eu falo com toda irresponsável, de que fala trechos e termos que vocês, e muitas vezes nem eu, conseguimos entender com base no estudo que nós temos. Entendeu? Então, dizer que temos uma parte do Deus acima não é correto, porque Hashem não é dividido por partes. Tá ok? Nem tampouco que o judeu tem uma alma diferente do não-judeu e coisas como essa não são recebidas com agrado por mim. E quem tiver dúvidas, eu tenho um estudo muito bom sobre isso no meu blog, que fala, que agora está no www.dvartorah.com.
israel.com. Quem quiser, agora tem nosso blog no site nosso, que acabamos de acertar hoje, pelo Diego também, pelo Hananiel. Deixa eu ver as próximas perguntas. Não, Andréia, afirmar que Hashem nos ama não é uma limitação quanto a Hashem. Dizer que Hashem é composto de amor é uma limitação para Hashem. Melhor chamar Hashem. Hashem, reino. O Lucas faz uma pergunta. Por que dizemos Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Imloch Leolam Vaed? Para todo sempre. Não existe diferença entre o status temporal. Por quê? Porque nós vimos no início que existe na criação o espaço, o movimento e o tempo. Ok? Nada disso compõe Hashem. Nem o espaço, nem o movimento, nem o tempo. Ou seja, ele é alheio a qualquer tipo de situação temporal. Ele é alheio ao tempo. Porque tempo e espaço, quem estuda física quântica, sabe que é a mesma coisa. Não existe diferença entre tempo e espaço. É a mesma coisa. Nós percebemos diferente, mas é a mesma coisa. Como Hashem não tem espaço, não tem matéria, ou seja, ele é alheio ao tempo. Então, assim sendo, na nossa concepção temporal, para nós, ele reinou no passado, ele reina hoje, ele reinará no futuro. Porém, Hashem enxerga o passado, o presente e o futuro de igual maneira. Não existe diferença para Hashem, o passado e o presente. Ele olha, como eu vejo essa tela do computador, Hashem vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Então, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Imloch Leolam Vaed é somente referente à nossa percepção temporal, não à existência do Criador. O homem só entende tudo fragmentado. O homem só entende o que ele por comparações, por comparativos, né, Yochai? Então, a gente não tem nunca uma percepção absoluta de tudo, só temos uma percepção. Não percebemos fragmentado, percebemos os fragmentos das coisas. Entendeu? Perguntas? Rabino, Pode perguntar. assim, quando no final do Aleno, ele fala, e nesse dia o Eterno será o seu nome ele está dizendo que o homem vai começar a entender que tudo é ele. Exatamente. Todas as afirmações, os textos referentes a Hashem, já vimos que tem que ser entendidos com alegoria. Então, Bayom Aui Hashem errado, o Shema errado, é referente à nossa percepção de Hashem. Tá ok? Ou seja, naquele dia, que dia é esse? Quem sabe que dia é esse? Bayom Rahu. Todos recitamos o Aleino. E a última frase é Bayom Rahu. Até minha filhinha de 2 aninhos sabe cantar essa. De 2 anos. Bayom Aui Hashem errado, o Shema errado. O que quer dizer isso? Que dia é esse, na verdade? Não. É um dia especial. Está no período de Mashiach, mas é um dia especial. Por acaso seria o dia que Deus vai ressuscitar os mortos? Triat HaMetim. Exatamente. Esse dia, em Triat HaMetim, no dia da ressurreição dos mortos. Porque os mortos vão ressuscitar e vão dizer, realmente existe um Deus nos céus. Se Deus nos fez voltar, e ele é o Deus de Israel, e tem que seguir a Torá, e é ele. Então não vai ter dúvida sobre quem é Hashem, quem é Deus, como seguir esse Criador. Então nesse dia,
Não vão haver opiniões sobre Hashem. A opinião vai ser uma só. Ou seja, vai ser um só, na opinião da humanidade. Porque, se você me perguntar o que você pensa de Hashem, eu vou falar, eu acho que Hashem é assim, assim, assado. Se você perguntar para o Rav Alexander, ele vai falar, eu acho que Hashem é assim, assim, assado. Se você perguntar para o meu outro rabino, meu rabino, ele vai falar, eu acho que Hashem é assim, assim, assado. E assim, se você perguntar para todas as pessoas, qualquer pessoa do mundo, ele vai falar, não, Deus é assim, ou Deus é assado. Então, na concepção humana, existem muitos deuses, porque cada um tem a sua versão de Deus, a sua ideia sobre Deus. Mas, Bayom Mahu, naquele dia, ia Hashem errado. Hashem será um só, porque não vai ter mais dúvida sobre Hashem. O Shemo errado, e a sua fama será uma só. Não, Andréia, não existirá, e nem mesmo após a vida, a existência humana, após a morte, após no mundo das almas, não se entenderá Hashem em absoluto. É impossível em qualquer estágio da existência compreender Hashem. Impossível. Nem hoje, nem no Olam Neshamot, nem na morte, nessa primeira morte, nem no Olam Abá. Impossível. Nem nos dias de Mashiach, jamais. Jamais. Porque é impossível para algo limitado, em qualquer estágio da existência, compreender algo que é limitado. Nem o mais elevado dos melachim, eu ia falar dos animais, porque o Hayot HaKodesh são os animais sagrados, que é o mais alto dos animais, dos melachim, dos anjos, nem eles conseguem compreender ao Criador. Nem eles. Não existe compreensão para os melachim. Alguém quer concluir com alguma pergunta especial para nós concluirmos nossa aula de hoje? Alguma pergunta? Não tem mais perguntas? Todos entenderam tudo? Que bom. Bom, então concluímos aqui nossa aula de Shiva Mitzvot B'nai Noach. Espero, com o favor dos céus, na semana que vem continuar sobre as leis, sobre o Criador, sobre a existência de Hashem e sobre as primeiras leis das Shiva Mitzvot, e para que nas próximas aulas, Bezrat Hashem, possamos estudar com muito afinco o amor com que o ser humano deve dedicar ao Criador, mesmo não sendo judeu, mesmo não tendo nascido dentro do Pacto do Sinai, e mesmo ainda que ainda não tenha se convertido. Então, é importantíssimo a consciência do ser humano como ser humano antes de querer ser judeu, antes de querer buscar uma conversão. Isso é fundamental, fundamental. Eu sempre tenho um exemplo que vocês vão escutar. Quem escutou a primeira vez, pode ser a primeira vez. Quem já escutou vai escutar mais muitas vezes, que é um barco no meio do oceano e um mapa. E ele quer chegar numa ilha. Ele pode ter o mapa, ter a ilha, ter a bússola, ter tudo. Se ele não souber aonde ele está, ele não tem como saber aonde ele vai chegar, a direção de onde ele vai chegar. Não importa se você tenha o mapa, se você tenha a bússola, se você tenha tudo. Existem duas coisas que é preciso. Primeiro, onde você está. Segundo, onde você quer chegar. Quando você tem essa concepção plena disso, tudo vai embora.
chega-se muito mais rapidamente ao seu destino. Então, Laila Tov, Shabbat Shalom, tenham um excelente Tu B'Shvat, tá ok? Vou enviar para vocês agora os nossos CD de Tu B'Shvat. Um grande abraço, tudo de bom. Shalom, shalom.